Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Louvando e agradecendo o Senhor e pedindo esse Espírito Santo que nos faça ouvir e compreender o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Lucas 6, do versículo 12 ao 19. E aconteceu que, nesses dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles e deu-lhes o nome de apóstolo. Simão, a quem chamou também de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotas, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Jesus desceu com os discípulos e parou numa planície. Havia aí numerosos discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém, do Israel, de Tiro e Sidônia. Tinham ido para escutar Jesus e ser curado de suas doenças. Os que eram atormentados por espírito impuro também ficaram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa terça-feira, é com muita alegria que partilhamos esse evangelho com você. Esse evangelho que começa nos dizendo que Jesus passou a noite inteira orando a Deus e pela manhã ele desceu e fez suas escolhas. Então o Evangelho já começa nos dizendo, nos primeiros versículos, como deve ser o nosso procedimento para fazermos nossas escolhas. Sejam elas fáceis, sejam elas difíceis. Mas o primeiro passo é orarmos a Deus. Porque o homem planeja todos os seus caminhos, mas é o Senhor quem dirige os passos. É do Senhor que vem a resposta certa. E Jesus nos ensinou isso, e Ele começa nos ensinando isso nessa terça-feira, nesse Evangelho, da importância de estar orando a Deus. E como não era uma escolha fácil, Jesus passa a noite orando, e quando Ele desce, Ele escolhe os seus 12 discípulos e Ele os chama de apóstolos. E o mais interessante é que o Evangelho fecha dizendo que quando ele chega numa planície com os discípulos, num lugar que é plano, havia muitas pessoas lá esperando para serem curadas. E os discípulos começam a trabalhar junto com Jesus, porque é essa missão que Jesus dá aos discípulos, para irem e fazerem aquilo que ele também faria. Aquilo que ele faria, mas que a multidão era grande, a messe era grande e os operários eram poucos. Então Jesus dá aos discípulos essa ordem e esse poder também de ir e de expulsarem demônio, de imporem as mãos e curarem as pessoas. E após o envio, eles já começam um trabalho. E hoje o Senhor vem nos dizendo isso também, que Ele nos envia não para ficarmos parados, mas para começarmos já a trabalhar por Ele. Então é o momento de orarmos também, nos questionarmos, qual é a nossa missão, para que o Senhor está nos enviando hoje, nessa terça-feira. O Senhor está nos chamando para sermos seus discípulos. O nosso olhar nesse Evangelho não podemos nos centrar em Judas Iscariote, um traidor, que eu não sei se para você foi forte, mas para mim é forte também. O fato do Senhor escolhê-lo, mas o Evangelho é claro que ele vai dizer que ele se tornou um traidor, que na hora da escolha ele não era esse traidor. Então hoje o Evangelho também nos ensina isso, para termos cuidado, para não deixarmos o nosso coração se corromper. Precisamos estar sempre vigilante, como a palavra vai dizer. Vigiai, porque não sabeis a hora.
Como Paulo diz também, aquele que está em pé, ore para não cair. E como o Senhor bem nos ensina nesse Evangelho, da necessidade de estarmos orando, de estarmos junto com Deus Pai, de colocarmos todas as nossas decisões, toda a nossa vida na mão desse Deus, que sabe qual é o nosso melhor caminho, que nos dá a resposta certa, que nos conduz da melhor maneira. Então, que o Espírito Santo hoje nos ensine a estarmos sempre nessa comunhão com o Senhor, nessa dependência do Senhor para todas as coisas, e mais ainda de estarmos disponíveis a trabalharmos na messe e vigilantes para não nos tornarmos traidores de Jesus. Traidor daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós compartilhamos, porque o mais forte desse Evangelho é isso. É saber que somos escolhidos, porque o Senhor nos escolhe, todos os dias o Senhor nos escolhe. Não somos nós que escolhemos o Senhor, mas é Ele que nos escolhe, é Ele que nos atrai. Antes mesmo de nós o conhecermos, Ele já nos conhece e já nos chama pelo nome. Nós precisamos, todos os dias, sermos vigilantes para não nos tornarmos traidores de Jesus. Sermos vigilantes para sairmos na missão, para obedecermos a ordem do Senhor, porque a messe é grande, há tantos irmãos necessitados de cura, de uma palavra, de um afeto. Então, que possamos cumprir a ordem do Senhor desse dia, que nos escolhe, mas nos escolhe para fazermos a missão. Que o Espírito Santo hoje nos impulsione, que você possa, nesse dia, tirar algo desse Evangelho para tornar concreto na sua vida. Que o Espírito Santo nos conduza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.